E aí, tudo certo? Olha, tem uma coisa que não sai da minha cabeça ultimamente. Parece que toda hora a gente liga a TV, abre a internet e tá lá. Mais um desastre, né? Seja enchente, deslizamento, ou até aqueles mais ligados a erro humano mesmo, tipo barragem que rompe. Dá uma sensação ruim, de impotência, mas junto vem a pergunta. Pô, quando acontece um negócio desses, qual é a do governo? É sempre culpa de São Pedro, do azar? Ou será que, sei lá, o Estado podia ter feito algo e não fez? Onde que entra a responsabilidade oficial nisso tudo? Para ajudar a gente a entender melhor essa parada, hoje vamos explorar as ideias de um livro chamado Desastres e Responsabilidade Estatal, Reflexões Jurídicas. Os autores são Ricardo Carvalho e Flávia Damascena. Pelo que vimos, são feras em direito público, administrativo e ambiental. Gente que estuda essa relação complicada entre governo e cidadão. Exato. E a nossa conversa aqui, ó, vai ser bem direta. A ideia é desmontar um pouco aquele pensamento, às vezes até conveniente, né, de que quando um desastre acontece, o Estado pode só lavar as mãos, falar que foi força maior, inevitável. O livro argumenta forte que não é bem assim, que existe um dever mesmo, uma obrigação de agir, principalmente quando o perigo já era conhecido, sabe? Quando já tinha estudo, alerta, informação mostrando o risco. A gente vai tentar entender, sem aquele juridiquês todo, como a lei vê isso e por que é tão importante. Boa, é isso aí. Pegar um assunto que parece distante, coisa de processo, e mostrar como ele está ligado à nossa segurança no dia a dia. Ok, então, vamos lá. Pelo que eu saquei, o ponto central do livro é justamente essa crítica, né? A crítica a usar direto a desculpa do foi caso fortuito, totalmente imprevisível, ou força maior, tipo, a natureza agiu e pronto. Os autores dizem que isso muitas vezes é só uma cortina de fumaça para esconder que o próprio Estado falhou antes. Precisamente. O argumento deles é até um pouco impactante. Eles dizem que muitos desastres, mesmo os que parecem naturais, não são só fatalidade. Na verdade, seriam falhas de um sistema. Falhas que podiam e deviam ter sido evitadas ou pelo menos diminuídas pelo poder público. Chamar de força maior, muitas vezes pode ser um jeito de esconder uma omissão anterior, sabe? Uma falha na obrigação de proteger. E é aí que o conceito-chave entra. A tal da omissão estatal. Omissão estatal. Tá, explica isso melhor pra gente. Como funciona? Tentando simplificar bastante, é assim. Imagina que o Estado, prefeitura, governo do Estado, federal, tanto faz, ele sabe que existe um risco grande. Por exemplo, tem um mapa mostrando que uma encosta pode deslizar e tem gente morando ali. Ou então recebeu laudos técnicos dizendo que uma barragem está com problema de segurança. E mesmo sabendo disso e tendo, digamos, condições legais e técnicas para fazer alguma coisa, tirar as pessoas, fazer obra, fiscalizar a empresa dona da barragem, reforçar a estrutura, ele não faz nada, ou faz muito pouco de forma que não adianta. O livro defende que essa falta de ação, essa falha no dever de cuidar, pode sim gerar a obrigação de indenizar, de reparar os danos do desastre que podia ter sido evitado ou amenizado. Não é só sobre o que aconteceu na hora H, mas sobre o que não foi feito antes. Entende? Entendi. Quer dizer, a culpa não vem só de fazer algo errado, mas também de não fazer o que era para ser feito. O dever de casa, né? E, para organizar essa ideia toda, como é que o livro se divide? Qual é a estrutura? É bem lógico, na verdade, dá para pensar em 3 grandes partes, assim. Primeiro, eles dão uma geral nos fundamentos da responsabilidade do Estado no direito brasileiro. Falam de culpa, de risco, mas já puxando a sardinha para esse dever de agir, sabe? Para essa obrigação de proteger que o Estado tem. Certo. A base teórica, o alicerce do argumento. Isso. Depois, na segunda parte, eles entram de cabeça nos desastres mesmo. Olham para eles não só como o evento da natureza,
mas como problema social, econômico e, claro, legal. Aí discutem muito o papel do Estado na proteção das pessoas e dão um foco especial nos grupos mais vulneráveis, que sempre acabam sofrendo mais, né? E é aqui que a gestão de riscos vira protagonista. Eles até analisam casos reais, tipo Mariana e Brumadinho. Apontam, com base em relatórios e investigações, as falhas que teriam acontecido na fiscalização, no licenciamento, na regulação feita pelos órgãos públicos. Pô, interessante. Quer dizer, usam exemplos concretos para mostrar onde a teoria encontra a vida real, ou a falta da teoria na vida real. E a terceira parte? A terceira parte amarra tudo. É onde eles propõem mais diretamente essa releitura, essa atualização do caso fortuito e da força maior para hoje em dia. A tese é clara. Se o evento era previsível, se tinha sinal, se existia medida preventiva que podia ter sido tomada, aí não dá para só dizer, foi a natureza e fim de papo. A prevenção passa a ser vista não como uma opção bacana, mas como parte essencial da responsabilidade do Estado. Faz todo sentido. E para a gente cravar mesmo essa argumentação, quais são aqueles conceitos mais importantes que a gente precisa ter na cabeça? Para não se perder. Ótimo ponto. Vamos tentar traduzir alguns. O primeiro é essa responsabilidade por omissão que a gente já falou. O pulo do gato é se o Estado sabia ou tinha como saber do perigo e não fez o que era razoável e possível para proteger as pessoas, ele falhou. Tem até uma citação boa no livro, acho que página 45, que diz: a omissão estatal diante de riscos conhecidos não pode ser justificada pela alegação de força maior. O dever de agir é inerente à função pública. Ou seja, não é escolha, faz parte do serviço. E grudado nisso vem o dever de agir normativo, né? Que não é só questão de seria bom fazer, mas algo que a lei manda fazer. Exatamente. Pensa no trânsito. O código não sugere parar no vermelho. Ele manda, pela segurança de todo mundo. A lógica aqui é parecida. O livro argumenta que as leis ambientais, as normas de segurança, o próprio conhecimento técnico que a gente tem sobre risco de desastre, tudo isso obriga o Estado a agir preventivamente. Não é favor, é obrigação legal. Se tem um mapa de risco dizendo que ali pode cair tudo e matar gente, a lei exige que o poder público faça alguma coisa razoável para evitar. Saquei a analogia. É ordem, não pedido. E isso leva a gente para a governança de risco. Parece um termo chique, mas o que é isso na prática? Na prática, governança de risco quer dizer que quem administra a prefeitura, defesa civil, órgão ambiental precisa ter um plano organizado e que não para nunca, para lidar com a possibilidade de desastre. Não é só correr atrás do prejuízo depois que acontece. É um ciclo, saca? Primeiro, identificar os riscos. Onde está o perigo? Que tipo de ameaça? Segundo, analisar esses riscos. Qual a chance de rolar? Se rolar, qual o estrago? Terceiro, planejar e fazer coisas para prevenir ou diminuir o impacto. Obra, sistema de alerta, fiscalização firme, plano de evacuação, não deixar construir em área perigosa. Quarto, se preparar para responder se o desastre acontecer mesmo assim. E quinto, super importante, aprender com o que aconteceu para melhorar tudo. É uma gestão que pensa na frente, o tempo todo, de forma integrada. Caramba, é bem mais do que só, sei lá, jogar uma lona na encosta. Precisa de plano, de gente olhando, de ação coordenada. Exige inteligência, estrutura e, claro, vontade política e grana. Não é fácil, mas é o ideal que essa tal de governança de risco propõe. E um ponto fundamental dentro disso, que o livro repete bastante, é a questão da vulnerabilidade social. Sim, isso me pegou também. Por que esse destaque todo na vulnerabilidade? Porque a real é dura, né? Desastre não atinge todo mundo igual. Quase sempre quem se dá pior é a galera mais pobre, quem mora na periferia, comunidade tradicional, população negra. Gente que vive em casa precária, em área de risco, muitas vezes porque não tem outra opção. O livro argumenta que a análise da responsabilidade do Estado tem que levar isso em conta obrigatoriamente. O dever de proteger vale para todo mundo, mas ele fica ainda mais forte para quem já está mais frágil. Não é só papo social, é jurídico também.
A omissão em proteger essa galera pode ser vista como ainda mais grave. Tem uma citação forte na página 102. A vulnerabilidade das populações afetadas deve ser o ponto de partida para qualquer análise jurídica sobre desastres. Pesado, mas necessário. Muda mesmo o jeito de olhar. E, para fechar os conceitos, aquela releitura da força maior. Como fica essa ideia depois dessa discussão toda? Fica bem relativizada, né? A ideia principal é, se um desastre acontece, mas antes dele teve um monte de negligência, de omissão, de fiscalização frouxa, de alerta ignorado, de falta de manutenção, aí não dá para só dizer que foi imprevisível ou inevitável e tá tudo certo. Pensa numa ponte que cai depois de anos sem manutenção direito, com laudo apontando problema. A chuva forte pode ter sido a gota d'água, mas a causa raiz foi a negligência lá atrás. Nesse cenário, a força maior, como defesa, perde muita força. A omissão na prevenção quebra essa ideia de que era impossível evitar. Clareou muito. Os conceitos vão se amarrando. Agora vamos trazer isso para o mundo real, para o nosso dia a dia. Por que essa discussão toda importa de verdade? Qual o impacto prático disso? Aqui é onde fica bem interessante. Atenção. O livro reforça que prevenir desastre não é luxo, não é gasto extra, não é só boa vontade do político, é obrigação. Obrigação legal e constitucional. E essa obrigação não é solta no ar. Ela vem direto de um pilar da nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana. Garantir que as pessoas possam viver seguras, sem aquele medo constante de perder tudo por causa de um desastre que podia ser evitado, é parte essencial de garantir dignidade. Os autores falam isso na página 133, bem direto. A gestão de riscos é uma obrigação constitucional derivada do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso dá um peso gigantesco para a prevenção, né? E essa obrigação, quando não é cumprida, acaba onde? Na justiça, né? A gente vê isso direto depois das tragédias. Exatamente. Esse fenômeno que chamam de judicialização dos desastres é um sintoma claro disso tudo. Quando as vítimas ou o Ministério Público batem na porta do judiciário pedindo indenização, cobrando ação, buscando responsabilizar quem falhou, seja agente público, seja empresa, isso acaba jogando luz nas falhas que aconteceram antes. Como o livro diz lá na página 170, a judicialização dos desastres revela a insuficiência das políticas públicas de prevenção e a necessidade de uma atuação mais proativa do judiciário. Esses processos acabam mostrando onde a governança de risco furou e forçam a justiça a ter que interpretar e aplicar essa responsabilidade do Estado de um jeito mais concreto. Mesmo sendo uma resposta depois que tudo aconteceu, pode servir de lição, né? Quer dizer, a justiça acaba tendo que tapar o buraco deixado pela falta de ação preventiva do governo. É isso. Em muitos casos, acaba sendo isso mesmo. E aí vem outro ponto que o livro explora que eu acho fascinante. Para analisar a responsabilidade do Estado num desastre, não adianta só achar a causa física ali na hora, a chuva, o tremor, a estrutura que rompeu. Tem que ir além. Tem que olhar o contexto todo. O Estado fez o dever de casa dele no cuidado? As normas de segurança foram seguidas no licenciamento daquela obra ou atividade? A fiscalização foi feita direito? As comunidades em risco foram avisadas, puderam participar? Como eles colocam muito bem na página 78. A responsabilização do Estado por desastres exige uma abordagem que transcenda a mera causalidade física, incorporando elementos normativos e sociais. É preciso olhar o filme inteiro da gestão, ou da falta de gestão do risco, não só a foto do momento da tragédia. Entendi. É uma análise bem mais profunda do que só culpar a chuva. Tem que ver se as regras do jogo foram cumpridas, inclusive pelo próprio Estado. Perfeito. E só para dar um contexto rápido, essa discussão não está isolada, né? Os autores conversam com gente importante do direito e da sociologia. Eles citam, por exemplo, juristas brasileiros de peso, como Celso Antônio Bandeira de Mello, que é referência em responsabilidade do Estado, e também se conectam com pensadores de fora, tipo o Urs Beck, aquele sociólogo alemão que falou muito da sociedade de risco. A ideia do Beck é que o mundo moderno, com tecnologia, indústria,
cria riscos novos e gigantescos, tipo os ambientais, e o direito e a política precisam se virar para lidar com isso. Então, a análise do livro sobre desastres está dentro desse debate maior sobre como a nossa sociedade cria e deveria gerenciar os riscos que ela mesma produz ou aumenta. Legal saber dessa conexão. Mostra que o assunto é quente e relevante em várias áreas. Bom, a gente já deu uma boa passada pelos argumentos, pelos conceitos. Se fosse para a gente amarrar tudo, qual seria a mensagem principal que fica desse livro? O grande recado. Olha, eu acho que a grande mensagem é um chamado para parar de achar normal a omissão. É um desafio direto àquela visão mais antiga e até meio cômoda que livra o Estado muito fácil com a desculpa da força maior. O livro defende, com base na lei mesmo, que o Estado tem, sim, um dever claro, uma obrigação que não dá para negociar, de agir para prevenir ou diminuir desastres que hoje, com o conhecimento que a gente tem, são em grande parte previsíveis. Ficar parado, se omitir diante de um risco conhecido e sério, não pode mais ser aceito como padrão. E a ferramenta para cumprir esse dever seria justamente a prevenção e essa tal de governança de risco que a gente detalhou, né? Exatamente. A prevenção ativa e uma governança de risco bem feita deixam de ser só uma ideia bonita e viram o coração da responsabilidade do Estado nessa área. E é muito importante frisar, isso vai além do debate só técnico ou jurídico. É uma questão ética e política profunda. Tem a ver com justiça social, porque, como a gente viu, os desastres não atingem todo mundo igual. Tem a ver com a prioridade que a gente dá para a vida e para a segurança das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. O jeito que o Estado lida ou não lida com os riscos de desastres acaba mostrando muito sobre as prioridades da nossa sociedade. Só que, e esse é um ponto que o próprio material que a gente usou levanta e o livro também não esconde, existe um abismo enorme entre falar disso e fazer acontecer na prática. Uma coisa é defender a governança de risco no papel, outra é conseguir implementar isso de verdade, nas cidades, nos estados, com orçamento apertado, com a burocracia que a gente conhece, com pressão política e econômica. Como é que a gente garante que essa engrenagem de identificar, prevenir, monitorar e responder funcione mesmo, de forma contínua? Como transformar essa obrigação da lei em ação concreta que proteja as pessoas antes do pior acontecer? Esse é o grande desafio, o pulo do gato que ainda parece que a gente está tentando dar. Com certeza. E essa dificuldade de tirar do papel me leva já para a nossa provocação final aqui para quem está acompanhando a gente. Pensando na nossa realidade aqui no Brasil, com todos os perrengues que a gente sabe, falta de grana, burocracia, dificuldade de planejar a longo prazo, o que precisaria mesmo para fazer essa tal governança de risco funcionar de verdade? Como é que a gente transforma a prevenção de desastres numa prioridade real que saia do discurso e chegue lá na ponta, protegendo as comunidades, principalmente aquelas que a gente sabe que sempre sofrem mais, antes da próxima tragédia bater na porta? Fica aí a pergunta para a gente pensar.